Olá para você que acompanha a fanpage, dos Jornais do Paraná, Jornal Hoje News e também a nossa versão impressa e tem acompanhado conteúdos diferentes, conteúdos relacionados a tudo que acontece. A Covid-19 modificou muitos costumes, tanto dentro de casa quanto fora de casa, na convivência com as pessoas e também, inclusive, na maneira de se despedir de quem morre. Os pacientes de Covid que morrem em decorrência da doença não são velados aqui em Cascavel, né? Não pode passar por aquele processo de despedida e é sobre isso que nós vamos falar com a psicóloga Deise Rosa, que vai esclarecer pra gente, Deise, como tratar isso, né? Como lidar com isso. A gente sabe que quem morre de Covid não pode ter todo aquele ritual. E esse ritual é visto com muita importância, né, culturalmente. O que fazer? Bom, então primeiro a gente precisa entender, acho que o velório nunca foi tão valorizado como hoje, né? Onde as famílias estão percebendo essa falta desse fechamento. Hoje nós estamos, né, quando a gente fala do velório, que é um ritual de despedida. Aqui em Cascavel nós não estamos mais tendo o velório em alguns casos, principalmente quando são situações de Covid, estamos direto ao sepultamento, mas essa despedida ela tem a função mesmo de fechar ciclos, de eu poder falar para aquele corpo presente algumas coisas que são importantes, de cair a ficha, como a gente diz, né, de que opa, realmente a pessoa não está mais aqui, e aí estamos tendo vários agravantes, até pela conta do caixão fechado, lacrado e tudo mais. Então, é importante? É importante. Está deixando lacunas nas pessoas? Está deixando lacunas nas pessoas. A sensação de que a pessoa não morreu. De que eu vou olhar para o lado, que ela já vai chegar de viagem, de que está tudo bem. Então, essa sensação estranha que fica dentro da pessoa. Por isso é tão importante criar novos rituais de despedida, já que aquele tradicional não se pode mais, né, não se pode mais estar utilizando nesta era Covid, que a gente fala. E era Covid todas as pessoas que morrem, mesmo as que não são Covid, elas, por conta desse momento era Covid, os velórios tiveram alterações. Então, aquilo que era 12 horas, 24 horas, passam a ser 4, 2, 1 minutos, né? Então, tem muitas alterações de comportamento aí. É claro que essas alterações também vão se arrastar um pouquinho depois. Você disse que fica essa sensação de que não terminou. Eu não vi, ele não morreu, ele vai voltar. Eu vou sonhar com isso tem que ser resolvido. Quais os impactos emocionais, além desse, claro, na pessoa, e isso pode também depois refletir de uma forma física? Pode. Na verdade, quando a gente fala de morte em si, né? Quando a gente fala de perdas, não somente perdas por morte de alguém, mas perdas de casamento, de casa, de emprego, de relacionamento, elas deixam lacunas, elas podem trazer questões emocionais, questões físicas, inclusive, e vai sempre depender muito de cada pessoa. Qual é a resiliência, como que eu lido, como que você lida, como que o outro lida. Pro contexto morte, não é diferente. A nossa personalidade, ela vem muito à tona também neste momento do auge da nossa dor. Pode trazer sim questões de doenças físicas, pode se transformar, essa dor emocional pode ser tão intensa a ponto de futuramente virar uma dor patológica mesmo, algo patológico? Pode, existem muitos casos que sim. Existe o luto, né, o que é importante a gente dizer assim, a partir do momento que eu perdi algo que eu gostava, vai ter uma dor. E eu sempre costumo dizer que o luto ele é o preço do amor. Quanto mais eu amo, quando isso é retirado de mim, mais eu sofro. Então, o amor é que às vezes faz a gente sentir a dor. Se eu quebro um objeto que eu não gosto, eu não vou sentir tanto. Se eu quebro um que eu já tenho um certo afeto por ele, sim. E isso é na vida, no animal, nas relações e principalmente nas relações das pessoas que a gente ama. Então, esse amor ele é tão intenso que a pessoa fica confusa. Essa é uma sensação muito, eu tô estranha. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu consigo trabalhar, tem dias que eu não consigo levantar da cama. Tem dias que eu quero conversar com as pessoas e falar sobre aquela pessoa que morreu. Tem dias que eu não posso nem tocar no assunto. E é isso mesmo. Esse luto é esta oscilação. Vai ter momentos em que eu vou estar muito triste, vai ter momentos que eu vou ficar com muita raiva. Raiva do quê? Raiva de tudo. Raiva do governo, raiva de Deus, raiva do mundo, raiva do outro, raiva da pessoa que morreu, por que não fez isso, por que não fez aquilo. Então, vem esse sentimento. Isso é do humano. Ao mesmo tempo que tem vezes que essa raiva vai embora. Às vezes eu fico muito triste, às vezes eu fico com muita saudade, às vezes eu fico muito negando os fatos. Então, é uma ordem, como dizem, né?
como a gente tinha literatura? Não, não é. Hoje a própria literatura sabe que não é nesta ordem, porque às vezes acontece algumas pessoas falarem assim, ai, eu ouvi dizer que tem as fases do luto, mas eu não tô negando, então será que vai ter que esperar, para eu melhorar, eu tenho que esperar essa fase chegar? Não, não tem que esperar, porque cada pessoa reage de um jeito. Qual é o jeito certo? O seu. Tá. O seu jeito. E você falou assim que esse negócio do luto, ele é necessário. Não tem como pular isso ou como ignorar. Por que ele é tão importante? É justamente isso, para finalizar, para resolver? Na verdade, se o luto é o preço do amor, eu amo e deixei de ter, eu vou sentir aquilo. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu fui tão forte, eu nem consegui chorar. Ser forte, não chorar, ir trabalhar, fazer as minhas coisas, ser mais racional, naquele momento foi o jeito que o meu corpo, a minha estrutura encontrou para lidar com tamanha dor. Já tem aqueles outros que precisam, não quero fazer mais nada, eu vou só ficar aqui chorando. Então, depende. Só que nós vivemos numa sociedade que cobra, e cobra às vezes de um jeito errado. Porque se você chora demais, vamos dar um remedinho para ela parar de chorar. Se você não chora, acho que nem gostava do morto. Né? Então, ou seja, parece que tudo que a gente faz relacionado à dor, nós não somos permitidos. E nós viemos de uma cultura onde eu tenho que estar sempre muito feliz, sempre muito contente. E se você começa a falar da sua dor, eu falo assim, eu já sei, já passei por algo parecido. Ou então, quando aconteceu comigo foi muito pior. Como se fosse um comparativo. E aí, quando a gente fala de dor emocional, não tem comparativo. O que a gente precisa é sim ensinar desde pequenininho para uma criança o que ela está sentindo. Como ela está olhando aquilo, como ela está vivenciando tudo isto, né? Então, olhar para esses processos todos é algo que é natural. A dor faz parte da vida e a gente precisa olhar para isso. Quando que isso deixa de ser algo natural e passa a ser algo patológico, algo complicado que pode ser algo patológico? Quando eu não consigo mais, depois de um certo tempo, que tempo? Depende muito de cada pessoa também, tá? Mas vamos por aí uns 6 meses, 5 meses, assim, e eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais me alimentar direito, eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia diariamente, eu não tenho vontade de fazer mais nada. Aí começou a atrapalhar demais a minha vida, num período em que normalmente as pessoas já estariam retornando. Estar retornando, por exemplo, ao trabalho e conseguir produzir algumas coisas, não significa que eu estou bem, mas significa que eu estou conseguindo ressignificar. Ressignificar o luto é conseguir fazer novos projetos, apesar daquela dor. Eu não deixo de sentir a saudade, mas agora ela vai comigo. Eu sempre costumo dizer que inicialmente é como se o meu coração tivesse tomado por aquela dor intensa. Com o passar do tempo, aquela dor, ela continua, mas agora ela tá menorzinha dentro do meu coração e tem espaço para outras coisas. Isso eu ressignificar, é quando eu vou ajeitando aquela dor, mas lembrando que se eu estou viva agora por mim, por aquele outro que não está mais, e assim por diante. Aí aprender a ressignificar e tentar levar a vida. Existe uma forma de eu contribuir para que não seja tão difícil e tão doloroso, ou realmente depende de cada um? Eu penso que uma forma da gente conseguir contribuir com a dor do outro, né, é acolher a dor do outro. Nós não vamos entender. Eu não vou conseguir entender o que você sente, você não vai conseguir entender o que eu sinto, mas eu posso estar aqui. Eu posso acompanhar. Um luto compartilhado é um luto amenizado. Por isso que os rituais de despedida estão fazendo tanta falta, porque é aquele momento em que tem um monte de gente para me dar um colo e um abraço, de repente agora não tem mais, né? Então a gente pode criar alguns novos rituais, né? Isso. Criar como? A gente pode usar a internet para isso, a gente usou a internet para tanta coisa nessa pandemia, né? Então eu posso fazer uma sala de bate-papo com os melhores amigos, com amigos importantes, vamos contar uma história bacana daquela pessoa, vamos contar uma história engraçada, vamos cantar uma música, vamos fazer uma homenagem, vamos escrever uma carta, enfim, criar um ritual onde tenha mais pessoas com todos os cuidados, o distanciamento, etc, mas fazendo esse movimento para que aqueles familiares se sintam, né, tanto aquela pessoa que morreu como nossa família são amados. A gente pode criar rituais de despedida onde eu posso escrever algo, enterrar essa carta, soltar no balão, eu posso criar. A gente pode criar 1000 formas, sabe, de você fazer a sua despedida. Existem algumas pessoas que falam assim, olha, eu gosto de pegar um incenso, ligar um incenso na janela e entender que ele está mandando aquele recado. Se faz sentido, tá tudo certo. Você acha que neste momento de pandemia, né, muita gente tem morrido diariamente, né, muitas pessoas, muitas famílias estão perdendo, né, quem ama.
Você acha que a pessoa lidar com essa questão, por ser uma pandemia, todo mundo está morrendo, a doença está levando a minha família, existem pessoas que perderam até vários integrantes da família por causa da pandemia nesse último ano. Isso, existe também uma outra forma de lidar ou não? Porque a pessoa aceita de uma forma mais difícil, porque não poderia ter sido desse jeito? Isso depende muito de cada pessoa, né? E aí é que vai assim, tem pessoas que ficam muito revoltadas, tem pessoas que acolhem melhor, tem pessoas que acham que isso é um processo natural da vida. Então, se não tá fazendo sentido, se tá difícil, procure ajuda. Né? É para isso que serve uma orientação, por exemplo, a gente, né, tem todo um trabalho psicoterápico que é possível na terapia do luto, mas existe também uma orientação do luto. O que é a orientação? Às vezes orientar a família, olha gente, isto é comum, isto não é, isso precisa de ajuda, vamos encaminhar para um psiquiatra, vamos fazer tal coisa, vamos olhar, é uma orientação, parece a criança está agindo desse jeito, isso pode ser isso, isso pode ser aquilo, mesmo porque às vezes a gente fica muito perdido, né, nós não somos acostumados a perder, nós viemos ao mundo e temos uma gana por ganhar. De repente tudo desmorona, eu não sei nem por onde eu vou. E às vezes essa orientação pode ser algo que auxilia o contexto familiar mesmo. No começo da pandemia, a gente via muitos idosos, né? O vovô, a vovó, o dindo morrendo. Com a faixa etária agora é mais nova. Existem jovens mães, jovens pais. Existe uma maneira também mais específica de explicar para a criança, né, para o netinho sobre o luto e por que ele não foi lá, por que ele não deu tchau, por que ele não se despediu? Na verdade a criança, ela tem fase, sabe? Todas as crianças sentem, todas, inclusive os bebês. Algumas entendem, algumas não. Depende do ciclo da vida de cada uma delas, né? Depende do desenvolvimento humano. A primeira coisa que precisa é ser sempre muito acolhida. E nós adultos é que precisamos saber que essa criança, ela muitas vezes não vai chorar, mas ela vai bater, ela vai pular, ela vai fazer birra, ela tem outras formas de fazer isso. Quando a gente ensina para uma criança que ela pode falar sobre a dor que ela está sentindo, que ela não precisa engolir, que ela não precisa ser forte, porque é aí que está a grande questão. A gente escuta que você tem que ser forte agora. Não, a gente não tem que ser forte o tempo inteiro. Nós estamos num momento muito frágil, onde nós estamos vivendo um luto coletivo, onde todas as pessoas, mesmo aqueles que não tiveram ninguém da família que vieram a falecer ou até ficar doente ou coisa parecida, estão sensibilizados, porque é muita dor, né? São muitas perdas. E as crianças, elas também estão entendendo, aqui são as mais velhas um pouquinho, elas estão entendendo que tem alguma coisa aí, né? Quando ela vem a perder alguém, ela precisa se sentir acolhida pelas outras pessoas que ela já tinha um certo vínculo, né? Então, de falar pra ela, de contar pra ela, enfim, e ser o mais verdadeiro com ela. Não adianta esconder de criança. Elas sentem que tem algo errado e a gente precisa também respeitá-las. Deise, primeiro eu quero te agradecer, né, por explicar um pouco mais sobre a situação que faz parte da vida de todo mundo, né? É o nosso cotidiano, infelizmente, tá fazendo parte da nossa rotina. E eu sei que você sempre compartilha muito conteúdo, não só sobre esse assunto, mas sobre vários outros. Então eu queria que você deixasse seu Instagram. Eu sei que você também dá cursos. Então assim, acessa lá o Instagram, sempre tem uma dica ou outra. Eu queria também que você falasse o que as pessoas então podem fazer aí para tornar isso menos dolorido, né? Amar enquanto a vida. É isso que as pessoas podem fazer. Viver a vida. Eu acho que o melhor, quando a gente trabalha com luto, é gritante a diferença de a pessoa morreu sabendo que eu amava, a pessoa morreu e a gente estava brigado, a gente estava com mágoas, a gente estava com rancor. A diferença é muito grande. E aqui é muito mais difícil de continuar a vida, não é nem de tratar. É de continuar a vida com aquele peso que não precisa carregar. Como é que eu faço para não carregar esse peso? Viva o hoje, né? Tem mágoa com alguém? Vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Mas eu não sei falar, então escreve, né? Mas assim, enquanto se tem vida, tem jeito, né? Então, se tem vida, a gente precisa achar jeito para aquilo que está acontecendo, né? E eu agradeço muito, né? E convido todos aí, quem quiser assistir, realmente tem alguns conteúdos, tem o canal do YouTube, que tá Psicóloga Deise Rosa, tem o Instagram, que é Deise Rosa _afetos, enfim, e aí são todos convidados para a gente poder partilhar algumas das nossas dores e angústias do viver. Obrigada, Deise, e obrigada também a você. Então, lembrando, né, que o conteúdo tá lá nas nossas redes sociais e também, claro, na versão impressa.
sempre informações para você. Então, até a próxima!